espera e sempre se esperou de uma mulher que ela siga exatamente cada detalhe do script que a sociedade impõe para ela. E é com essa pedrada que a gente começa o vídeo sobre a redoma de vidro. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila. Aqui nesse canal eu falo sobre livros e algumas aleatoriedades da vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, os links estão aqui embaixo. Comprando por esse link, você ajuda este canal. Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Que é falar sobre A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Sylvia Plath? Não sabemos. Eu vou chamar de Sylvia Plath. Então, esse livro aqui, eu lembro exatamente quando eu comprei. Eu comprei ele na Bienal do Rio do ano passado. E demorei todo esse tempo para ler. E aí, esse é o tipo de livro que, quando a gente lê, a gente se dá conta que deveria ter começado antes. Pois é, uma pedrada. No comecinho do livro, eu pensei que talvez eu pudesse pegar algum trecho dessa história e desenvolver um pensamento em cima desse trecho, mas na verdade eu vou falar sobre esse livro porque ele entrou para um meu hall de favoritos aí. Então aqui a gente tem, no comecinho do livro, a história da Esther, e ela é uma garota que tem aquilo que muitas de nós sonhamos quando adolescentes, assim, no seu início da fase adulta. Ela mora em Nova York, ela mora sozinha em Nova York, ela é estagiária de uma revista super badalada de moda, ela sai para os lugares à noite, ela conhece pessoas, então me lembrou muito no início desse livro, apesar de um pouco apática, a personagem principal, me lembrou muito uma visão parecida com De Repente 30, Legalmente Loira, me puxou para essa narrativa. Claro, cada uma, né, são histórias separadas aqui, a gente tem um desenvolvimento completamente diferente, mas me deu um gosto de que essas histórias que eu tanto amo, que foram adaptadas para o cinema, tem uma origem aqui. A gente vai conhecer a história dessa personagem, um tempo ela descobre, e aí vamos lá, isso pode ser algum tipo de spoiler, tá? Tá na sinopse, mas pode ser que eu solte alguma informação aqui importante. Vou tentar não sair do início, do start inicial ali da história do livro, mas seguindo, a sinalização de spoiler foi feita. Em algum momento ali da história, ela descobre uma apatia, uma depressão, e aí a gente vai conhecer toda a jornada dela a lidar com isso, tratar isso e tentar vencer essa depressão. Então a gente tem ela nesse pico dos 18 ali ao 20. É um romance de formação, então a gente vai ver ali um amadurecimento dela do fim da adolescência para o início da fase adulta. E ali, em algum momento, esse estágio super badalado termina, ela volta para casa dela, enfim, e aí ela tá muito indecisa em relação a ao que ela vai escolher para a vida dela. E o ponto principal que me pegou nesse livro aqui é como, em todo momento, ela tendo que lidar com esse sentimento de vazio, e aí ela fala muito sobre isso, e aí ela usa, inclusive, a redoma de vidro, para dizer como ela se sente ali mais para o final do livro, ela usa essa expressão para dizer como ela se sente, mas o tempo todo relembrando do vazio que ela sente, em como mesmo assim, mesmo não estando bem, e ela sentindo isso, as pessoas percebendo isso, ainda assim ela é lembrada o tempo todo de que ela tem um namorado, que ela vai casar, não vai casar, vai ter filhos, não vai ter filhos, enfim, ela tá sempre tendo uma imposição das pessoas sobre o que escolher, e ela tem que escolher logo, e ela tem que saber o que ela vai fazer da vida dela. Pelo menos foi assim que eu tive essa sensação da pressão dos personagens ao redor. Eu inclusive marquei aqui de azul, eu marquei o livro todo de rosa, e marquei de azul uma parte que me pegou muito, que é um momento que ela tá no escritório lá, tirando umas fotos, e as garotas todas, elas tiraram fotos com decorações ali nas fotos, usando apetrechos daquilo que elas querem seguir para a vida dela. E aí, um momento, ela diz assim, quando me perguntaram o que eu queria ser, eu disse que não sabia. E aí, em algum momento, que ela diz que quer ser poeta, e aí eles usam uma rosa para poder fazer a foto dela. Mas isso me pegou muito, e diz muito sobre tudo o que é imposto aqui para ela no livro. Mas, às vezes, a gente não sabe
se a gente quer certas coisas, e tem coisas que a gente não precisa decidir, e que mesmo assim são impostas goela abaixo pra gente decidir se vai, se não vai, se faz, se não faz, porque a mulher tá sempre perdendo tempo, tá sempre tendo que escolher uma coisa, porque senão o tempo vai passar e a gente vai ficar para trás. Então, esse livro, começo foi um refresh de algo que eu já tinha visto, mas ele foi me deixando até um pouco melancólica mais pro fim dele. E aí, não vou contar como esse livro termina, claro, mas é um final que ao mesmo tempo me deixou melancólica, mas me deixou esperançosa. Saber que essa história aqui pode ser um pouco da história da autora, me deixou um pouco para baixo, mas a personagem, eu senti que no final a personagem principal ainda tinha algo para trilhar, algo para escolher, pelo menos foi assim que eu terminei, apesar de toda a melancolia. Então, foi um mix de sentimento muito grande ler esse livro, e é por isso que ele entrou aí em um dos meus favoritos, talvez seja um dos favoritos do ano, talvez sim. Então foi dessa forma que eu li essa história. Eu não vi, eu tô gravando esse vídeo, eu não vi outras resenhas sobre outras leituras, porque eu queria muito contar aqui como eu senti, como essa história me bateu. Então eu li todo o livro, eu li as notas aqui do que tem na orelha do livro, e aí tô contando para vocês exatamente, crua mesmo, como eu interpretei essa história, e agora sim eu vou partir para ler e ver outras resenhas dessa história aqui, para entender como as pessoas receberam a história da Esther, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.